Bom, então seja bem-vindo mais uma vez ao Taverna das Virtudes. Hoje nós vamos falar um pouco do livro A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça, da nossa querida Santa Edith Stein. Tem na nossa livraria, é muito importante que você leia. Então, se você quiser, adquira com a gente o livro. Então, lembre-se, aproveite para ler. Livro muito interessante. Eu dividi o livro em 5 pontos. Então, nós vamos começar percebendo primeiro que ela é uma filósofa judia, Edith Stein. Ela era judia e, por conta disso, ela era seguidora do Edmund Russell, que era o homem da fenomenologia. Nós não vou falar da fenomenologia para a gente não perder um pouco o foco no que era o que a gente veio falar do livro dela, né? Principalmente, nós vamos poder ver que ela vai se converter, apesar de ser judia e às vezes até num período da sua vida manifestar uma certa descrença em algumas coisas, ela vai se converter lendo, olha só, o livro da vida. Se você quiser, deixe o seu pedido para nós aqui no link embaixo e nós vamos tentar trazer para você o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. Muito importante isso. É a partir dessas situações e dessa inquietação que ela viveu, que nós vamos encontrar aqui o caminho de conversão. Ela vai começando a mudar e vai escrever algumas coisas. Deixar a moto passar. E ela vai começar a viver algumas coisas, e é aí que ela vai se interessar para querer entrar no Carmelo. E é justamente a partir dessa experiência dentro do Carmelo que ela vai começar a se preocupar com a sociedade e o desenvolvimento de uma sociedade cristã dentro da igreja. Por isso, esse livro, ele é riquíssimo. Ele vai começar a ter uma visão de mulher. E é engraçado que, se a gente fosse parar para observar, Edith Stein vai manifestar o que seria um verdadeiro feminismo cristão, né? Porque ela vai começar a colocar que os dois sexos são iguais diante de Deus e são dignos tanto quanto qualquer pessoa, o que faz que haja diferença para um bom desempenhar da sociedade. E ela vai tentando fazer uma explicação dessa visão que ela tem a partir do livro que ela vai escrevendo. Mas a primeira coisa que nós vamos ver é que eu vou dividir em 5 partes o livro. O primeiro é justamente quando ela começa a tratar sobre o pecado original que deformou a natureza humana. E ela vai colocar que justamente esse pecado original é aquilo que inibe o desenvolvimento do homem, a natureza ou a visão pura da natureza humana, o masculino e o feminino. Ela vai colocar que nós realmente fomos criados para ser aquilo que Deus sempre imaginou. Porém, o pecado original nos inclina ou inclina a nossa natureza para uma chamada de hipertrofia, quer dizer, eu vou diminuindo de tamanho para esse desenvolvimento da ação da graça de Deus. Logo, quando eu vou me atrofiando, eu nunca vou atingir a plenitude daquilo que Deus tinha pensado para mim. O que significa? A gente pode ser feliz vivendo desse jeito? Ela vai dizer que tecnicamente nós vamos encontrar momentos de felicidade, mas nunca seremos plenamente felizes. Por quê? Porque ela vai dizer que o homem com essas inclinações, ele tende a desenvolver essa ação para o pecado. Porém, contudo, quando ele encontra a ação da graça de Deus, essa ação da graça é que é o remédio para a purificação das nossas inclinações. Ela vai dizer que então, a partir do momento que eu quero buscar essa graça, é que eu vou começar a fazer o processo do caminho da busca da felicidade. A segunda coisa que ela vai começar a colocar é aquilo que eu falei do feminismo. Ela vai colocar: homens e mulheres são iguais em dignidade e têm o mesmo direito, porém os mesmos deveres. E ela vai dizer: apesar de nós termos constituições físicas diferentes, de sermos completamente diferentes de forma física, hormonal, emocional, psicológica, homens e mulheres possuem a mesma dignidade diante de Deus. Só que o que acontece? Nós temos as nossas diferenças, são as diferenças chamadas diferenças sociais. Isso não quer dizer que muitas vezes quem criou essa mentalidade feminista ou machista foram as pessoas. Não é da ação, da vontade, da graça de Deus que esta mentalidade estivesse entre os cristãos. E ela vai dizer mais ainda:
essas diferenças, elas só servem como um motor social e funcional, justamente porque quando nós começamos a brigar demais por causa dessas situações, o que vai acontecer? Nós vamos nos inferiorizando. Por quê? Porque nós estamos perdendo ou desvalorizando um em prol do outro. Então nós estamos dizendo que há um defeito no ato criativo de Deus. Por isso ela vai colocar aqui com as palavras práticas, né? Nosso Senhor sempre admitiu mulheres próximas a Ele, e sempre teve mulheres que colaboraram no trabalho apostólico e missionário que o Senhor desenvolvia. Quando ela fala Senhor, o Senhor Jesus, né? Aqui nós vamos ver, inclusive originalmente a reprodução era uma tarefa conjunta de ambos. Se a constituição é desigual, os faz dependerem da complementação mútua, mas ainda repercute essa necessidade de complementação em relação aos descendentes. Significa o quê? Que não adianta, por mais que eu busque a felicidade no outro sexo, ou melhor, no mesmo sexo, eu nunca vou alcançar essa complementação mútua. Por quê? A complementação mútua que ela está querendo colocar é justamente a questão de que eu preciso do outro, e é na compreensão de um com o outro que nós vamos construindo a sociedade. Porém, as diferenças que se prega de uma família aburguesada, que muitos tomaram como modelo de uma família católica, ou a ideia que pais e mães cuidem de seus filhos, não sendo o cuidado e obrigação exclusiva, nem de um e nem de outro, mas dos dois. Então o que ela está querendo dizer aqui? Que no aspecto de que os dois têm obrigação com relação aos filhos. Não vale a educação só de um ou a educação só de outro. Por isso ela tinha essa mentalidade já para a sua época bastante progressista. Além disso, ela vai colocar, né? Mas afinal, porque toda essa confusão sobre desigualdade e dignidade, que causa tanta discórdia sobre os ensinamentos da igreja, repercute na própria vida social. Nós vamos ver que Edith Stein vai afirmar: pela queda, a relação de companheirismo transformou-se em relação de domínio, muitas vezes exercida de modo brutal. Já não se tem em mente os dons naturais da mulher ou seu desenvolvimento máximo. Agora ela é explorada como um meio para um fim, a serviço de uma obra para a satisfação dos próprios desejos. É preciso mudar essa mentalidade. Ela está dizendo que muitas vezes, e depois mais para frente ela vai chamar a mulher de egocêntrica, porque ela vai dizer que um tenta subjugar o outro. Quando se subjuga a mulher, é isso que acontece. Quando se subjuga o homem, é outra realidade que vai acontecer com os mesmos aspectos. Então ela está querendo colocar aqui que enquanto houver essa guerra que transforma um inimigo do outro, nós nunca vamos conseguir implementar realmente uma mentalidade cristã do que é ser mulher de verdade. E aí ela vai entrar na parte 3, que é mulheres podem ser dominadoras e egocêntricas. E ela fala mal das próprias mulheres. Como exposto no outro ponto anterior, a natureza humana e a natureza feminina, em sua consequência, ela vai ter uma deturpação, de manifestar uma tendência de dominação. Seja essa tendência por meio das situações que as mulheres se encontram, do desejo de sempre receber e nunca ter a coragem de oferecer um amor verdadeiro, de nunca querer dedicar-se tanto ao ser humano, mas buscar sempre o seu próprio prazer. Desta forma, a mulher aniquila a própria essência daquilo que é o amor. É por isso que a formação da afetividade devia ser o centro da formação feminina, segundo Edith Stein, porque ela vai, a partir do que Santa Teresa dizer que a mulher precisa ter mais virilidade. Ela vai querer dizer, a partir do que Santa Teresa pensa, que a mulher ela tem que ser uma mulher forte, não frágil. Isso significa, naquilo que a mulher tem que ser frágil, sendo frágil, mas naquilo que ela precisa ser firme, ela precisa manifestar essa firmeza. Por isso, Edith Stein vai apresentar as várias tendências, principalmente as tendências, muitas vezes, a uma fragilidade excessiva, minimizando muitas vezes e reforçando só os aspectos que correspondem a essa visão da que uma mulher é frágil,
tudo, e ela vai dizer que as mulheres que manifestam essa característica, elas são mulheres despóticas. Palavras duras, né? Também achei. Quando olhei, fiquei um pouco assustado, porque ela vai dizer que essas mulheres buscam que tudo gire ao redor da sua vida, e ela usa uma palavra dura. Ela vai dizer que essas mulheres busquem que tudo gire ao redor dos seus desejos, do seu umbigo, em torno de si mesmo. Elas não conseguem lidar com críticas, nem pessoal e nem nos seus trabalhos. Elas sempre mantêm o desejo de serem reconhecidas. Seus filhos e maridos são sempre os mais bonitos, os mais inteligentes, os melhores. É uma tendência natural e deturpada de que manifestam um interesse exagerado pela vida alheia. Muitas vezes, mal formada, elas são dadas à vivência da fofoca e da falar mal das pessoas. Ela usa o termo maledicência. Quando em formato de controle sobre a vida dos filhos e do marido, limitando a liberdade dessas pessoas. Por quê? Porque ela precisa ter o domínio dessas pessoas. Por isso muitas mulheres mal formadas, e ela vai dar uma solução. O que é necessário? É necessário que a mulher examine suas ações, busque sempre o aprimoramento, o crescimento da sua personalidade, minimizar as suas inclinações para o mal. Isso pode acontecer com a ajuda de um bom profissional. Ela vai recomendar um bom psicólogo, com o auxílio de um bom amigo, uma boa direção espiritual, confiável, sincera e verdadeira. Além disso, ela vai dizer, mulheres têm tendência de totalidade. Ela é meio bruta com as mulheres, né? O que significa? Diferente dos homens, ela vai dizer que as mulheres têm objetivos diretos nos seus afazeres. As mulheres acostumam dedicar-se totalmente às coisas que fazem. As pessoas que se interessam, a vida delas passa a ser aquilo. Elas são sempre focadas, por um lado, isso é muito bom. É por isso que é preciso ter equilíbrio para não fazer de um trabalho ou uma pessoa o centro de suas vidas. Muitas mulheres fazem os filhos, o trabalho, o casamento. Mas é a família, e ela vai dar uma solução aqui. Também ligado a essa tendência, a totalidade está em um desejo deturpado de querer saber de tudo sem se aprofundar em nada. Muitas vezes é comum ver mulheres estudando ou trabalhando com vários temas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, dando conta de múltiplas tarefas, mas muitas vezes sem conseguir se focar e ser verdadeiramente boa em uma única coisa. Significa que as mulheres muitas vezes, por conta de terem esse objetivo de se preocupar com tudo, elas acabam não focando no essencial e nunca conseguem construir nada que seja permanente e duradouro. Aqui ela não está falando mal do convívio, né, familiar, ela está falando da diversificação, que acontece muitas vezes na vida. E é muito comum a gente ver isso. O último ponto, ela vai falar, o trabalho e o desenvolvimento da personalidade feminina. Quando se fala desse trabalho de desenvolvimento de personalidade, ela apresenta os aspectos de amor e de equilíbrio. Esse trabalho externo pode ser muitas vezes se desenvolver em plenitude na personalidade como sinais de dons. É aquilo que a mulher desenvolve como um dom. É uma tendência a muitas vezes ela tentar não só ter que trabalhar a personalidade, mas quando ela não trabalha, ela acaba se fixando só nas coisas. Estão lembrados das coisas passadas? Se fixar numa coisa, é isso que muitas vezes ela está reclamando. Aqui ela precisa de uma ajuda para que ela não fique fixa excessivamente somente nos filhos, no marido, no seu modo de ficar sozinha, de fazer as coisas, mas tendo o equilíbrio como um remédio, onde ela vai ter o período do trabalho diário e também as situações que podem estar fora do seu lar. Às vezes um trabalho objetivo, concreto, sobre um tema, um determinado assunto, um trabalho voluntário, alguma coisa que faça com que ela possa sair e oferecer os dons que ela recebeu. Assim como Edith Stein vai apresentar aqui, ela vai colocar que essas coisas são dons naturais, que vão nascer como uma vocação natural, que é a vocação natural da mulher, da esposa, da mãe, de ser uma vocação única, onde ela apresenta a sua alma feminina bem formada. E essa formação recebida de forma madura e da onde ela vai conseguir oferecer dons e talentos a todas as pessoas, dentro de casa e fora dela, se for preciso. Eu convido a você a ler o livro
E se você quiser, peça. Taverna das Virtudes. É um livro que vale muito a pena ser lido. É um livro que, apesar de ter sido escrito no tempo em que foi escrito, ele apresenta muita coisa que parece que fala para nós hoje, nos nossos dias. É um livro antigo, mas com uma temática moderna. Vale a pena. Leia, você vai gostar. Aproveita então e segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos também, tem no YouTube, né? YouTube, Instagram. Aproveite, se inscreva, assine, clique no sininho, dê um joinha para nós e escreve alguma coisa do que você achou. Pensa assim, o padre é legal. Não, ele é um jeca, não sabe nada. Mas escreve alguma coisa porque pode tornar relevante o vídeo. Mais gente vai ver. Se o padre for bom, maravilha. Se ele for um jeca, melhor ainda. Deus abençoe. Tchau, tchau.